Alô? Alô, Bruno? E aí, Paulo, beleza, cara? E aí, cara, te mandei um vídeo, chegou a ver? Ah, então, cara, que. Ah, cara, então a correria, não deu tempo, cara. Pô, não deu pra assistir, Pô, cara. então, cara, o vídeo é bem legal, é um convite, cara. Lá na minha igreja lá vai ter uma apresentação de Páscoa, vai ter teatro, vai ter música. Pô, vamos lá, cara, vamos lá, vai ser bem legal, vai te animar, cara. Tá, não, eu vou ver aqui, vou ver depois eu te aviso, tá, cara? Assiste o vídeo lá, cara, vamos lá, não perde essa oportunidade. Vamos lá domingo lá, dia 21, a gente vai estar Eu lá. vou ver o vídeo aqui, aí eu vou fazer um esforço, tá? Valeu, abraço. Um abraço. Por que existimos? Por que fomos criados? Qual o propósito da nossa existência? Eu sou o pastor Josué Cipriano e tenho um convite muito especial para você. Dia 21 de abril, às 18 horas e 30 minutos, no Templo 7 da AD Floripa, nós teremos o nosso Alto de Páscoa. Respostas para essas e outras perguntas você terá neste dia. Espero você. Deus te abençoe.
Bruno, cara, que bom que tu E aí, veio, Paulo, cara. beleza? Tudo certo? Tá, tudo E você certo. gosta da igreja? Então, cara, eu já conheci aqui a região, Felipe Schmidt aqui, mas foi fácil, né? Foi fácil até encontrar. E hoje a gente tem também GPS, né? Então fica mais fácil. Não, que bom, eu tava preocupado que não achasse, cara. E aí, vamos lá pra frente, eu guardei 2 lugares lá. Vamos lá. Vamos. E assistiu o vídeo com o Vinte, o que achou, cara? Então, cara, eu assisti o vídeo sim, eu tô passando por algumas dificuldades na minha vida, né? E tem algumas curiosidades que eu assisti no vídeo, mas achei bacana. Bem legal o vídeo, cara. Ah, que bom, cara. Tomara que tu conta tuas respostas aqui hoje, então. Não, Vamos lá? bacana. Onde aqui? Por que existimos? E por que a vida passa tão depressa? Você já se fez essa pergunta? Em muitas fases de nossas vidas, esses questionamentos aparecem. Talvez você se identificou com o personagem que assistimos. No desespero de buscar respostas aos questionamentos existenciais, por vezes procuramos respostas pelas lentes dos grandes filósofos, pelos olhares das personalidades mais ilustres, ou nas águas turbulentas das várias religiões. Hoje, nossa proposta é relatar a você trechos da vida e obra daquele que cremos ser o grande exemplo para as nossas vidas, o maior líder, a mente mais brilhante, a maior expressão do amor, aquele que é superlativo em tudo o que faz. E é através dele que encontramos a motivação para viver, como também estabelecemos através da fé nas palavras dele o nosso propósito aqui na terra. O nome dele é Jesus Cristo. Nós ouviremos o início de sua história de vida através da canção Lindo És.
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todos nós começamos a vida quando somos gerados no ventre de nossas mães. Não existíamos corporalmente, a não ser na mente de um Deus Criador, que nos conhecia antes mesmo da fundação do mundo. Mas não foi assim com Jesus. Ele existia muito antes de nascer em Belém, e ainda existe não apenas como personagem nos livros de história, nos roteiros de filmes ou nas peças de teatro, mas vive intensamente no coração e na mente de todo aquele que crê. Aliás, ele não existia. A existência soa como um efeito, um resultado, um produto. Existir é aquilo que sobra de um ato criativo. Ele foi a causa primária de tudo. Ele não está prisioneiro do tempo, embora sua influência tenha dividido a história em antes e depois dele. Ele é livre em sua eternidade, majestoso em glória, soberano em seu reinado. E a esse Deus dedicamos nossas vidas e reconhecemos o quanto esse nome tem poder. Não há nome igual. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Para entendermos melhor sobre o poder deste nome, ouviremos a poesia intitulada "Há um nome, sublime nome". Há um nome, sublime nome. Há um nome sobre todo nome. Na eternidade passada, há um nome. Há um nome sobre o qual tudo que há nos céus e na terra veio a existir. Há um nome que, como um rio, com seu curso caudaloso e cristalino, atravessa a história da humanidade, ofertando gratuitamente salvação, refrigério, renovo, paz e esperança de vida eterna. Há um nome, sublime nome. Há um nome onde o profeta, inspirado, anuncia: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Há um nome que tomou a forma de servo, fez morada entre nós e em nós. Há um nome que é a luz do mundo, que é o pão da vida, que é a água viva, que é o bom pastor, que é a porta, que é a videira verdadeira, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a ressurreição e a vida. Há um nome, sublime nome. Há um nome diante do qual todo joelho um dia se dobrará. Há um nome que morreu na cruz, levando sobre si os meus, os seus, os nossos pecados. Há um nome que foi sepultado, mas ao terceiro dia, sim, ao terceiro dia ressuscitou. Há um nome sobre todo nome. Sim, há um nome excelso e sublime. Esse nome é Jesus Cristo, que nos escolheu, nos salvou, nos santificou, nos cerca com seu cuidado e vem nos buscar para uma vida eterna com Ele. Há um nome, sublime nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, teve uma vida perfeita e irrepreensível. Na vida de Jesus, não admiramos somente a sua santidade, mas também o poder que se manifestou em seu ministério. As mãos de Jesus sempre realizaram milagres. Elas conheceram e desenvolveram os caminhos dos milagres. As mãos de Jesus têm um controle de tudo. Elas estão segurando as rédeas do universo. Esse mundo não está à deriva, não está andando ladeira abaixo.
mas está sendo conduzida no cumprimento de todos os desígnios de um Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando esteve entre os homens, não vivia apenas de sermões, mas ele sabia ser a mão, aquela que acolhia o necessitado, que consolava o oprimido, que abraçava o caído, socorria o fragilizado. As mãos do Senhor são invisíveis, mas não ausentes. Seu braço está estendido em nosso favor. Ele fez muitos milagres, prodígios e sinais. Ele curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, pregou a multidões, fez discípulos e os ensinou-lhes a agradar ao Pai. Nossas crianças irão representar algum desses milagres. Muitos vivem enclausurados em seus pensamentos, em um vazio profundo, nas regiões mais gélidas da vida. Trabalham, estudam, são devorados pelas rotinas da vida, são verdadeiros artistas, representam uma vida que não possuem,
vivem um baile de máscaras, sendo o que não são. Estão na superficialidade da existência, a aridez na alma. Sua vida dói. São escravos dos dramas desse século, a profunda dor existencial. A inquietação, a falta de resposta, o imediatismo geram quadros de enfermidades físicas e mentais. Vivemos em tempos em que a depressão, as síndromes de pânico, a ansiedade, patologias psíquicas alcançam níveis jamais vistos em outros períodos da história. Da criança ao ancião, todos são vítimas do caos. E por que não dizer que esses quadros têm gerado muitas perdas, famílias destruídas, vidas cometendo suicídio, enfim, nos deparamos com uma sociedade desequilibrada e sem respostas. Nós encontramos em Jesus Cristo o sentido da existência. Ele é a fonte da nossa alegria. Essa felicidade vai além das circunstâncias. Nossa alegria é um fruto do Espírito. Ela não é o resultado da força dos nossos braços e não está ao alcance das nossas riquezas. A felicidade que desfrutamos veio de graça, favor de Deus aos homens, presente de pai para filho. Ele é o Cordeiro merecedor de toda a glória. Nossa felicidade vem dele. Como adoração a ele, ouviremos a canção Digno é o Cordeiro. Yeah.
aquele que não conheceu o pecado, que ajudou a muitos, foi crucificado pelos nossos pecados. Aquele que fez o bem, mas recebeu o mal. Sendo santo, se fez pecador. Inocente, tornou-se culpado. Hoje, nossa Páscoa é doce, porque ele provou o fel da amargura. Deu aos homens a doçura do amor, e os homens deram a ele vinagre. Na cruz, não esqueceu da humanidade. Quando todos os condenavam com suas palavras, ele encontrava razão para dar perdão. Nem o ladrão escapou da sua graça. Esse amor constrangedor cabe até onde não há cabimento. A via dolorosa que ele percorreu tornou nossa caminhada para o céu suportável. Ele ficou com a coroa de espinhos, quando, na verdade, possuía junto ao Pai uma coroa de glória. Ele não veio ao mundo adquirir bens, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Até a cruz que ele carregou não era dele, ela foi emprestada. Ela era nossa. Cristo, ele mesmo é a nossa Páscoa. E para representar o percurso da crucificação, veremos o teatro de sombra, intitulado Getsemane.
orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, o coração ver naqueles momentos de dor. Começa a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Começa a chorar, que foi por você que ele O túmulo está vazio. Ele ressuscitou e foi aos céus. Porém, ele prometeu que voltaria para nos buscar. Na Bíblia Sagrada, na Epístola aos Hebreus, há uma promessa, a de que resta um repouso para o povo de Deus. As dores do passado não poderão roubar o lugar da esperança futura. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Hoje, nosso sorriso não é pleno ainda. Estamos em terra estranha. Nossa pátria é no céu. Hoje, somos atletas espirituais. Estamos na corrida da fé. Esse mundo é nossa pista de atletismo. Corremos com uma certeza, a de que Deus nos espera na linha de chegada, de braços abertos. Por isso corremos, não como indecisos. E combatemos, não como batendo no ar. Combatemos com todas as nossas forças, pois queremos, ao estrugir da trombeta, estar com Deus nos céus.
Amados, a paz do Senhor Jesus. Que lindo está essa noite e que lindo está ouvir e ver tudo o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus nos diz assim, em primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: fiel é essa palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados irmãos que nessa noite estão nesse lindo evento, a manifestação da vida de Jesus, com certeza, responde às perguntas existenciais que carregamos. A vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e todas as suas obras respondem todas as perguntas existenciais que nós temos. A vida de Jesus, ela foi profetizada de forma minuciosa pelos profetas no Antigo Testamento, como, por exemplo, pelo profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, quando a palavra de Deus nos diz: eis que o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz, um menino, e o seu nome será Emanuel. Também foi profetizado pelo mesmo Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! A vida de Jesus foi profetizada, a sua vinda ao mundo foi profetizada. E uma vez no mundo, irmãos, ele nasce de maneira sobrenatural. Haviam tantos palácios para que Jesus nascesse, mas um cordeiro não pode nascer num palácio. Um cordeiro nasce num curral, numa manjedoura. Um cordeiro nasce aonde nascem os cordeiros. Por isso que, sendo ele o Cordeiro de Deus, sendo ele aquele profetizado pelo próprio Criador, quando lá no Éden, ele, para vestir o homem e a mulher, que agora estavam nus e com vergonha, a primeira morte feita naquele Éden é a morte do cordeiro, e a primeira roupa que o homem vai usar é uma roupa de pele de cordeiro. Então nasce o Cordeiro de Deus numa manjedoura entre os animais. Ali está a sua mãe Maria, o seu pai adotivo José. Ali estão a estrela reluzente no céu de Belém, na Galileia, e também Belém de Judá. E nas montanhas de Belém, os anjos que proclamavam: vão até a cidade, eis que nasceu o Salvador, o Senhor, aquele que Israel esperava. Aleluia! A vida de Jesus, com certeza, amados, ela responde tantas coisas. E uma vez que Jesus, ele cresce, ele se desenvolve como pessoa humana, nós começamos a ver na Bíblia Sagrada e na história, nós começamos a ver todas as suas obras. E nós começamos a ver curas, milagres. João escreve no seu livro, o Evangelho de João, relatando 7 milagres de Jesus, mas ele começa o primeiro milagre escrevendo:
e dizendo: assim começou Jesus em Caná da Galileia, os sinais e prodígios, e nós vimos a sua glória. Aleluia! E ali em Caná da Galileia, Jesus começa os seus sinais e começa a mostrar a todos por que ele veio. Ele veio, irmãos, para mudar a vida do homem. Ele veio para transformar a vida do homem. Ele veio trazer esse poder sobrenatural de Deus para tirar o homem da escravidão que o homem havia se metido quando perdeu o governo que tinha sobre a criação e quando Satanás, lá no Éden, começa um império chamado Império da Morte. Nós vimos que a vida de Jesus, ela segue, e Jesus faz muitos milagres. João relata no final do seu evangelho, dizendo: são muitos os milagres que Jesus fez. Ele disse: eu cuido que se fôssemos escrever todos, não haveriam livros na face da terra que pudessem, aonde nós pudéssemos relatar todos os feitos de Jesus. Ele disse: mas esses milagres foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Oh, glória! Aleluia! E Jesus, amados, como um cordeiro, ele vai à morte. Nesse teatro de sombras que nós vimos as sombras da sua crucificação, um momento de agonia, um momento de tristeza, um momento onde ele vai receber no seu corpo todos os nossos pecados, onde ele vai receber toda a vergonha, vitupério, toda a vergonha que a humanidade fez, ele vai receber sobre si. Sim, aquele justo que foi condenado, não porque tinha pecados, mas porque livremente e voluntariamente assumia a tua vida e o teu pecado, o teu dilema existencial, ele assumia sobre si e ele levava para aquela cruz toda a nossa inquietude, todas as prisões da nossa alma, ele quis levar para aquela cruz. Oh Deus! E ali estava o império da morte, ali estavam os judeus que condenaram Jesus, ali estavam os ladrões ao seu lado, e as pessoas ao redor que diziam: proclamava salvação para os outros, por que não se salva a si mesmo? Desce da cruz. E ali estavam todos, a sua mãe, apenas João, um dos seus discípulos, havia ficado, estavam chorando, todos haviam se dispersado, ele estava só, e no momento da maior de todas as agonias, ele proclama em aramaico: Eli, Eli, lama sabactani, meu pai, por que me desamparaste? E em agonia, ele entrega a sua alma naquele altar chamado Calvário. E ele diz ao Pai, aos anjos, ao universo, aos demônios, a todas as criaturas, ele diz: está consumado. Aleluia! E expirando, ele entrega a sua alma e o seu espírito, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus expira e morre. Ele é tirado da cruz, irmãos, por volta de meio-dia, porque os judeus estavam com medo de que passasse para a tarde daquela sexta-feira e se aproximasse das 6 horas, quando eles não poderiam mais sepultar pessoas. Então eles pedem que sejam retirados aqueles corpos. Jesus é levado, como ele não tem uma tumba, alguém empresta para Jesus a tumba mais próxima que existia, e ali no Monte Calvário mesmo, abaixo, Jesus é colocado, envolto a lençóis. Jesus é colocado em uma tumba que havia sido cavada na rocha, e com medo de que os seus discípulos roubassem o seu corpo, os judeus pedem para que Pôncio Pilatos e os romanos montem guarda na porta daquele sepulcro, e que eles lacrem o sepulcro com os selos imperiais. E assim é feito.
Jesus está na morte. E a morte, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, havia reinado sobre os homens, havia governado sobre os homens, havia trazido desgraça sobre os homens, havia roubado a alegria, e os homens estavam presos nos seus pecados desde aquele então. E nós vamos ler que lá na morte onde Jesus estava, naquele sábado, do sábado para a madrugada do domingo, há 4 relatos nos 4 evangelhos, mas nós podemos sintetizar que naquela madrugada, quando estava amanhecendo o dia, ficaram atormentados aqueles guardas romanos, quando o anjo do Senhor apareceu, quando a pedra foi retirada, e eles saíram correndo. Chegando até lá, os algozes disseram: olha, apareceu o anjo, e aconteceu assim, e aconteceu assim. E receberam dinheiro e disseram: digam que foi mentira, digam que vocês foram coagidos, digam que vocês foram, que foi um roubo. E eles fugiram daquele lugar. E o relato mais lindo que nós temos é do domingo de manhã. Oh, glória a Deus! O relato lindo que nós temos é que as mulheres com perfumes estavam indo a caminho daquele jardim. E quando elas estão chegando próximo, a palavra de Deus diz que elas veem a pedra, e havia uma preocupação: como nós vamos fazer para tirar a pedra? A pedra é grande, é gigante. E a palavra do Senhor diz que quando elas estão chegando, a pedra está removida, o sepulcro está aberto. E elas entram no sepulcro, e quando elas entram no sepulcro, não há ninguém. Não há ninguém ali. Apenas os lençóis que estão dobrados na cabeceira daquele lugar onde Jesus havia sido colocado. E a palavra do Senhor diz que enquanto elas estão ali, procurando aquele corpo, aparece um homem de branco, um anjo do Senhor, e começa a dizer para ela: mulheres, por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Aleluia. Elas saem perturbadas do sepulcro, sem saber, sem entender o que está acontecendo, e uma delas sai até o lugar onde tem alguns arbustos, e enxerga um personagem, uma pessoa, Maria, uma das Marias, e quando ela vai perguntar para aquela pessoa: onde puseram o meu Senhor? O Senhor se dirige a ela dizendo: Maria. Aleluia. Quando ele diz Maria, ela reconhece que é o Mestre. E ele diz para ela: vai e fala para os meus amigos, fala para os meus discípulos que eu já ressuscitei. Diz para eles que eu quero falar com eles. Vai e avisa todos eles, e não esquece de avisar o Pedro. Aleluia, aleluia. E então Jesus começa a aparecer a eles. E há um antes e depois dessa ressurreição. E eu quero falar para você por que nós existimos. Eu quero falar rapidamente. Há um antes e depois. Quando nós lemos as Escrituras, o império da morte, ele domina todo o Antigo Testamento. O homem é escravo da morte, o homem é escravo do pecado, o homem é escravo de Satanás e dos seus domínios. Mas quando Jesus, ele vence a morte, quando Jesus, ele sai da sepultura, quando Jesus, ele sai do Hades, do lugar dos mortos, ele traz consigo, meus irmãos, o poder da ressurreição. Aleluia! E aqueles homens que haviam negado, e aqueles homens que haviam fugido, e aqueles homens que haviam abandonado, você vai ver: mas será que esse Pedro é o mesmo Pedro? Será que esse João é o mesmo João? Será que esse André é o mesmo André?
E eles parecem pessoas diferentes, porque Jesus havia vencido agora. Jesus havia vencido agora. E quando Jesus aparece, em uma das vezes eles perguntam: mestre, é agora? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus disse: olha, não pertence para vocês saberem os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas Ele disse: mas vocês receberão virtude, virtude dos céus, virtude que será derramada sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. E aqueles homens que antes eram tímidos, iletrados, eles não tinham coragem de confrontar ninguém, eles não se levantavam contra ninguém, agora estão encorajados, cheios de poder. Eles são testemunhas de um ato que nunca ninguém havia visto, que nunca ninguém havia contemplado. Um deles chega até mesmo a dizer: eu não vi, eu não acredito, eu só vou acreditar se eu colocar a mão nas suas feridas. E 7 dias depois, no outro domingo, Jesus aparece no meio deles, numa sala fechada, dizendo: paz seja convosco. E quando eles dizem assim, quando Jesus diz assim, Tomé, aquele que havia duvidado, está entre eles. E Jesus diz: Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé, e coloca a mão nas minhas feridas. Sou eu mesmo. Coloca a mão aqui do meu lado, Tomé, sou eu mesmo. E quando Tomé vê isso, ele se ajoelha, se dobra e diz: meu Senhor e meu Rei. E Jesus disse: tu creste porque tu viste, mas bem-aventurados, oh glória, bem-aventurados são aqueles que nunca viram, que nunca tocaram, aleluia, mas mesmo assim creem. Amados, qual a importância da ressurreição de Cristo? 1 Coríntios 15, 14 até o 17, depois o 20 diz que se Jesus ressuscitou, não ressuscitou, nós somos mentirosos, e é vã a nossa pregação, e nós nos fizemos falsas testemunhas de Deus, se dizemos que Deus ressuscitou a Cristo, mas Cristo não ressuscitou. Mas ele diz, no versículo 20, porém agora sabemos, nós temos certeza, que Cristo já ressuscitou. Aleluia! Cristo venceu a morte. Ele venceu o maior inimigo de todos os homens. Ele venceu o instrumento pelo qual Satanás governava o mundo. Ele venceu, ele colocou por terra. Por que é importante a morte de Jesus e a sua ressurreição? Porque a morte de Jesus, irmãos, ela nos salva, como eu li. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Jesus, a sua morte nos salva, mas a sua ressurreição delega poder e autoridade para todo aquele que crê. A ressurreição de Jesus é a prova final, é a evidência concreta que o mal não tem mais poder sobre o bem. Aquele que antes governava e havia uma legalidade no seu governo, porque a palavra do Senhor diz que por um homem veio a morte. Alguém tinha dado para ele legalidade e pela morte ele dominava o mundo. Mas por um homem veio a ressurreição e a vida, por Jesus. Então agora nós sabemos que aquele antigo governo, nesse tempo, ele é ilegal. Por quê? Porque legal agora, né? Legalmente agora o governo é de Cristo, é Ele que governa, é Ele que reina, porque Ele venceu a morte. E nós entendemos isso quando nós entendemos a ressurreição. Por que isso é importante? Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento do cristianismo. Irmãos,
Claro que nós comemoramos e é tão lindo o Natal, é a maior festa do cristianismo, mas nós não vimos Jesus pedindo: comemora o meu nascimento. Não é isso que nós vimos Jesus pedindo, mas nós vimos Jesus pedindo assim: olha, quando vocês se reunirem para comer, ele disse, partam o pão e deem graças, e se lembrem que esse pão é o meu corpo que foi partido. Tomem o cálice, bebam, e se lembrem que esse cálice, esse vinho é o sangue que foi derramado, o sangue de uma aliança eterna, de uma aliança inquebrável, oh, aleluia, de uma aliança inquebrável. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é a evidência de que Satanás foi humilhado e vencido na morte. Aleluia. De que Jesus triunfou sobre ele, como está lá em Colossenses, que ele triunfou sobre o império do mal, expondo Satanás à vergonha. Por isso nós podemos entender, queridos irmãos, que agora você não está mais sobre o domínio da morte, você não está mais sobre o governo da escravidão de Satanás, não, você está sobre o governo de Cristo, e para existir, e para ser feliz, e encontrar o sentido da vida é muito, muito, muito fácil de entender. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo dizendo: a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais, ele disse, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia, aleluia. Qual é o status do inimigo agora? Ilegalidade. Por isso que quando nós chegamos aonde ele está, dizemos: em nome de Jesus eu te repreendo, e ele sai. Por quê? Porque é ilegal o seu governo sobre a vida de qualquer pessoa. Quando o reino de Deus chega através de qualquer um dos servos de Deus, e você proclama o nome daquele que venceu a morte, daquele que venceu na cruz, daquele que venceu o mal, daquele que saiu, aleluia, da morte pela ressurreição, o inimigo entende: esse é o governo legal e o meu é ilegal, eu tenho que sair. Irmãos, ele naquela cruz, ele foi derrotado, destronado, desarmado e destruído. Eu vim dizer para você nessa noite: Jesus é rei. Jesus é rei. Isaías profetizou, usado por Deus. Ele foi subindo como um rebento perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, aleluia, pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu vim proclamar para você, nós estamos proclamando essa noite aqui na Assembleia de Deus: ele levou as tuas feridas, ele venceu a tua morte, aleluia. Ele veio dar um novo sentido para a sua vida. Aquele que venceu as enfermidades, aquele que venceu Satanás, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Aleluia, você pode glorificar o nome dele é Jesus. E sabe qual é a maior evidência, a maior de todas as evidências
do poder da ressurreição, alguém diz, não pastor, foi há 2000 anos atrás, só naquele dia lá, só naquele domingo. Não se engane. Aqui no meio de nós, aqui mesmo nessa noite, muitas pessoas estavam literalmente mortas, e o poder da ressurreição chegou na sua vida. Porque Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas se alguém vive e crê, jamais morrerá. Ele estava falando do poder da ressurreição. Aqui entre nós haviam pessoas que estavam doentes e hoje não estão mais doentes. Haviam pessoas que tinham câncer e hoje não tem mais câncer, porque o poder da ressurreição chegou na sua vida. Haviam pessoas que tinham sido desprezadas pela sua família e que a sociedade dizia, você não tem mais jeito. Que os médicos haviam desenganado, a psicologia havia desenganado, e alguém olhando para você dizia, não, você não tem mais jeito. Até que um dia, o poder da ressurreição, aleluia, fez sucumbir o poder da morte, e você como Cristo ressuscitou. E a vida que você vive agora não é mais aquela vida morta, não, é uma vida de verdade, é uma vida na presença do Senhor, aleluia, aleluia. E eu posso dar testemunho, você pode dar testemunho. Lá em Jerusalém, naquele então, ele saiu de um túmulo e ressuscitou. Mas na minha vida e na sua vida, ele fez ressuscitar. Nós vivemos uma vida nova. E o poder da ressurreição está aqui essa noite para dar sentido à sua vida. Diante de toda essa exposição, eu te pergunto, por que existimos? Pergunte para o seu irmão. Pergunte para a sua irmã, por favor, vire para ele. Pergunte agora, por que existimos? E aí, Bruno? E aí, Bruno? Som. E aí, Bruno, tá gostando do ato de Páscoa? Gostando. Achei bem lindo mesmo, estou surpreso por estar aqui, mas estou um pouco com dúvidas, não é nada pessoal, é só a respeito do quem é Jesus, ferida, vida, caminho, é só isso mesmo, não é nada pessoal, é só essas dúvidas mesmo que eu tenho. É completamente normal você ter dúvidas, mas o nosso objetivo aqui é mostrar o caminho que é Jesus. Quem vai convencer é Deus através do Espírito Santo, tocando no seu coração, transformando ele. Bruno, eu não sei se tu está passando por uma crise emocional, ou está angustiado, ou se está sentindo vazio, apesar de estar no meio de tantas pessoas, se sente sozinho, com medo, sentindo vazio. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que Cristo é a solução para todos os seus problemas. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer que você pode contar comigo, sempre, que der e vier, que precisar nessa caminhada. Obrigado pelo apoio, vou precisar mesmo. Mas eu quero avisar também que ainda não acabou esse alto de Páscoa. A gente tem mais uma surpresa. Vamos sentar lá para ver? Vamos, que bacana.
sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei? A quem temerei? Pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor.
quem sou eu? Quem somos nós para ter todas as respostas para o enigma da vida? Se isso acontecesse, Deus não seria Deus. E a razão humana teria alcançado todo o seu entendimento. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus nem sempre serão entendidos. Mas de uma coisa sabemos: não andamos por vista, mas por fé. Não andamos pelo que enxergamos, mas por aquilo que acreditamos. Sendo Deus bom, esperaríamos alguma coisa má vinda dele? Sendo Deus perfeito, erraria ele conosco? Sendo Deus misericordioso, esqueceria de nós? Não há obrigações de Deus em relação ao homem. Todos nós pecamos, mas Ele nos amou. Não porque somos bons, mas apesar de sermos ruins, Ele nos amou de forma que somos. E Ele nos transformará para a sua própria glória. E é em Deus que nós encontramos todas as respostas para a nossa existência. E a Ele rendemos toda a glória, pois Ele é santo. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é um novo cântico
Jesus. A tua noiva te agradece, Pai. Por como um cordeiro tu se entregou, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode adorar a Jesus nessa noite. Você pode levantar uma das suas mãos e agradecer a Deus porque o nosso Jesus está vivo. Você pode adorar a Deus porque o nosso Cristo morreu pelos nossos pecados, carregou a nossa cruz, levou sobre si as nossas culpas, tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas maldições, carregou naquela cruz os nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, mas no domingo de manhã a pedra estava removida, o sepulcro estava vazio. Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou e por isso nós estamos aqui nesta noite. Domingo, dia 21 de abril de 2019, levantando as mãos, abrindo a boca e dizendo: nosso Cristo venceu a morte que venceu todos os homens, Cristo venceu a morte, Cristo nos deu a vida, Cristo ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui, celebrando nesse alto de Páscoa, com todos os irmãos, com toda a igreja,
com os nossos departamentos, com os ministérios da igreja reunidos, nós estamos aqui celebrando a vida. Nós estamos aqui celebrando a vitória de Jesus na cruz. Nós estamos aqui celebrando a vitória do nosso Mestre, do nosso Cristo. E quem sabe você que veio a convite de alguém, você que foi convidado para estar aqui nessa noite, está vivendo um momento de incerteza na sua vida, está vivendo um momento de vazio, de tristeza, e você não entende qual o propósito. Hoje, nessa noite, Deus está dizendo qual o propósito da sua vida. Com tudo isso que foi feito, que foi apresentado aqui, Deus está dizendo, há um propósito para você. Deus está dizendo, tudo isso que aconteceu na cruz, a ressurreição, o Calvário, o sangue que Jesus derramou foi por nós, foi para a salvação da nossa alma, foi para a salvação da nossa vida, foi para perdão dos nossos pecados. Eu queria convidar você para estar em pé agora. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. A Bíblia diz, Romanos, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 10 e versículo 9, porque se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu vou ler de novo, Romanos capítulo 10 e versículo 9, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é aceitar a Jesus? O que é confessar a Jesus? Não é só trocar de igreja, não é só mudar de religião. Aceitar a Jesus significa primeiro crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Aceitar a Jesus significa se manifestar publicamente, levantar a sua mão e dizer, eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Na bem da verdade, a gente sabe que quem nos aceitou primeiro foi Ele. João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Antes mesmo que nós desejássemos estar nesse culto, antes mesmo de levantarmos as nossas mãos e dizer, eu aceito, naquela cruz do Calvário de braços abertos, Jesus estava dizendo, eu aceito você. Eu pago o preço para ter você como meu filho. Jesus te ama tanto que te trouxe aqui hoje para você acompanhar tudo isso. Eu quero fazer o convite mais importante que alguém pode receber na sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Você gostaria de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que nesse domingo de Páscoa, dia 21 de abril de 2019, seja o dia mais importante da sua vida, o dia em que você escolheu entregar sua vida para Cristo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite? Tem alguém para reconciliar com Jesus nessa noite? Quem sabe você estava afastado, você estava parado na caminhada. Quem sabe você enfraqueceu, quem sabe você se afastou de Cristo. Mas nesse domingo de Páscoa você quer fazer um novo elo com Cristo, uma nova aliança com o Senhor Jesus. Pastor, eu quero aceitar a Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. Cadê você? Levante a sua mão, eu quero orar por você agora. A igreja quer orar pela sua vida agora. Tem alguém para Jesus? Alguém para reconciliar com Jesus? Alguém para aceitar a Jesus? Irmão, irmã, eu preciso da sua ajuda agora. Olhe para quem está perto de você. Olhe para quem está do teu lado agora. Quem sabe tem um amigo visitante. Quem sabe tem alguém que precisa reconciliar. Tem uma vida aqui para Jesus. Você vai dar glória a Deus? Olha para quem está perto de você. Pergunta, você quer reconciliar com Jesus? Quer aceitar Jesus? Eu vou com você lá na frente. Eu te acompanho. Jesus te ama. Você é precioso. Você é importante para Jesus. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa que quer fazer essa aliança preciosa com Deus nessa noite? Que quer entregar sua vida para Jesus? Que quer reconciliar com Jesus? Quem sabe você há algum tempo vem à igreja, frequenta os cultos, mas você não se lembra de nenhuma ocasião em que você
veio à frente e confessou publicamente Jesus como teu Senhor e Salvador, marque esse dia como o dia da sua decisão. Cadê você que quer se decidir, que quer confessar a Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? Eu insisto. Tem mais alguém para Cristo nessa noite? Que quer voltar, que quer reconciliar, que quer se decidir com Jesus? Aleluia. 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 Fecha os teus olhos. Vamos orar por esse moço. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora, te dando graças por tudo que fizestes na cruz do Calvário. Te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu perdão. Te agradecemos por cada gota do teu sangue derramada na cruz por nós. Nós não somos merecedores, somos pecadores, falhos, mas somos alcançados pela tua graça. Mesmo sem merecermos, fomos abraçados pelo teu favor. Oramos agora por esse moço que está te aceitando, confessando a Cristo. Escreva seu nome no livro da vida, e que a partir de hoje ele possa desfrutar de todas as bênçãos do Evangelho de Cristo. Abençoa o teu povo, a tua igreja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar alguém que está perto de você? Glória a Deus. Diga: tudo que Jesus fez foi por nós. Foi por nós. Amém, queridos? Lá atrás, na saída, tem uma árvore. Se você for ver lá atrás, tem uma árvore que não é só para decoração. Essa árvore, ela tem algumas mensagens. E cada um dos irmãos, quando saírem, você pode ficar à vontade para passar lá atrás, naquela árvore que tem os cartões vermelhos, lá onde o irmão André está apontando. E você pode levar um cartão daquele para casa. Ali tem uma mensagem de Deus para todos vocês. É uma recordação, é uma lembrança para todos os irmãos que quiserem. No final também, as crianças, elas vão receber um doce, um chocolate, uma lembrancinha da AD Floripa, no nosso culto especial de Páscoa. Pastor Josué, ainda em pé, vamos receber o nosso presidente. Meus irmãos, estamos já indo para o encerramento. A paz do Senhor a todos vocês. Gostaria de parabenizar aqui todos os que participaram desse momento tão especial, alusivo aí à Páscoa. Eu achei muito lindo porque eles colocaram desde do momento primeiro até o 11º, eles colocaram vários ministérios da igreja trabalhando ali. Ministério da infantil, ministério de adolescentes, ministério de jovens. Isso é muito bom. Estava pensando como Deus tem sido bom para mim e para você. Como Deus, Ele tem sido um pai com mãos estendidas para minha família, para a tua família. Estava olhando como você é amado de Deus, como a senhora é amada de Deus. Se você está aqui esta noite, é porque Deus foi bom para contigo, te permitiu e permitiu que você viesse à sua casa essa noite. Todas as peças apresentadas aqui, juntamente com a orquestra, o coro e todos os que participaram aqui, que toda honra e toda glória seja tributado ao nosso Deus. Eu gostaria que você que está em casa também fosse abençoado pelo Senhor, que estas palavras, elas tenham tocado também o teu coração, né? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Só lembrando que nesta terça-feira teremos o nosso culto normal de ensino, e na quarta-feira, só lembrando aqui, na quinta-feira, a reunião para a terceira idade, o ensaio do grupo Betesda. O pastor Jacques está aqui lembrando. Lembrando também, meus irmãos, que nós continuamos na nossa oração, 15 minutos orando pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa capital e pela igreja do Senhor. É o ano da unidade e Deus está chamando alguém mais para fazer parte desse grupo, dessa corrente, que até o presente momento está com 370 pessoas. Nós queremos chegar a 1000 pessoas. Está faltando, quem sabe, o seu nome ali. E eu quero convidar você, mesmo que não esteja aqui na igreja, que esteja aí nos acompanhando pela internet, você pode também
escrever para cá ou passar um zap aqui para a igreja e nós vamos incluir o seu nome ali. Deus abençoe a todos. Deixa eu orar mais uma vez por todos vocês para abençoar a vossa família, a vossa casa. Faça assim com a sua mão em nome de Jesus. Pai querido, eu quero neste momento estender minhas mãos, e com as minhas mãos eu quero que a vossa mão esteja estendida para abençoar o teu povo, a tua igreja, que veio aqui participar desse culto esta noite. Agora, quando vamos deixar esse santuário e vamos voltar às nossas casas, nós queremos que a vossa mão continue abençoando o teu povo, levando-os em paz, como em paz o Senhor os trouxe aqui. Que tenham uma semana repleta de bênçãos, onde possam sentir o teu amor e o gozo de poder te servir, a alegria de poder te servir. Pai, te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e para ressuscitar ao terceiro dia, mostrando que Ele está vivo e continua intercedendo por nós. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu amor para conosco, que possamos retribuir todo o louvor, toda a glória e todo o nosso amor para o Senhor nesse dia. Para a glória do Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó precioso Cristo amado, em nome de Jesus. Pai, é que nós nesta noite damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.